E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? O último vídeo, eu havia prometido falar um pouco sobre o fundo eleitoral, trazendo mais para a realidade de Salvador, trazendo algumas possibilidades, cenários dados com os pretensos candidatos, porque as candidaturas oficiais não foram lançadas, até por uma questão de calendário eleitoral. Mas, nessas últimas semanas, como tá havendo um balaio de gato muito grande em relação a essa escolha dos candidatos, já houve desistência, já foram trazidas novas possibilidades de candidato, eu preferi esperar um pouco para poder falar sobre isso daqui a alguns meses. Mas, como não falta treta, BO, confusão e briga aqui na Bahia, tivemos agora a aprovação da PEC 159 em 2020. Que PEC é essa? É a proposta de emenda à Constituição do Estado que faz alterações, que traz a reforma da Previdência dos servidores públicos do Estado da Bahia. E ela causou um grande alvoroço. Vocês devem estar ouvindo, enquanto soteropolitanos e baianos, sobre as eventuais alterações dela. Onde é que está a grande questão? Antes mesmo de falar dessa proposta de emenda que foi aprovada recentemente, eu vou falar um pouco do contexto dado, principalmente por conta do nosso governador. Rui Costa é um sujeito que, segundo relatam e segundo não, se você parar para observar as posturas dele, ele é um cara que declaradamente não sei o que ele está fazendo no Partido dos Trabalhadores. Não sabemos. E isso não entra no mérito de acertos ou desacertos. Ele é um cara que declaradamente não se posiciona em muitos momentos ideologicamente, em termos de projeto de governo, de uma forma coadunada com as propostas de centro-esquerda, mais à esquerda do PT. Brincam dizendo que ele, inclusive, é um cavalo de Troia no PT, porque ninguém sabe o que vai surgir. Tanto é verdade que, por exemplo, há um tempo atrás ele havia dado uma entrevista falando sobre a audiência de custódia, porque as pessoas estavam reclamando muito sobre a questão da violência e segurança pública na Bahia, que é um grande problema, e eu me recordo bem dele falando que era um absurdo você prender os pretensos ou os delinquentes ou os rapazes que cometiam crimes e dias depois eles estarem soltos, ou seja, pondo em xeque a importância da audiência de custódia, o que já diz um pouco que ele sem ele precisar dizer qual é o posicionamento dele em relação a demandas como essa envolvendo segurança pública. Mas voltando para a PEC, para a proposta de emenda à Constituição, ela foi aprovada recentemente e com ela surgiram vários problemas e várias discussões e vários BOs. O primeiro deles tivemos uma aprovação realizada em janeiro, sendo que via de regra é janeiro, na Assembleia Legislativa à época de recesso, e para que isso acontecesse, 50 parlamentares foram convocados, e cada parlamentar, segundo o orçamento, receberam algo em torno de R$50 mil extra, o que já põe em xeque muitos dos questionamentos envolvendo os gastos públicos e a necessidade de supressão de gastos públicos. Segunda coisa, essa aprovação ela foi realizada, segundo relatos especialistas, sem um debate, sem um amplo debate público, o que inclusive bate na porta da própria reforma da Previdência feita no governo federal pelo Jair Messias Bolsonaro. Ela foi simplesmente jogada, pouco discutida, pouco debatida, pouco publicizada, e com ela todos os problemas inerentes a será que isso de fato vai melhorar o orçamento público, será que isso não vai? Fora que esse pagamento extra, ainda que seja legal aos parlamentares que participaram desse processo de votação, foram 50, complica a vida das pessoas que são meros trabalhadores que ganham salários normais. Outra coisa que me vem muito à cabeça é em relação ao conjunto da obra. Como eu não sou especialista na matéria, mas eu parei para ler alguns pontos, o que eu posso dizer, num resumo bem resumido, é que ela promove, assim como a reforma da Previdência Federal, supressão de direitos. Seria uma expressão boa para poder tratar. Ela suprime garantias e suprime direitos. E apesar de grande parcela da população achar que servidor público não faz nada, você precisa entender de que forma estão estruturados os direitos inerentes ao serviço público e se eles podem de fato ou não serem retirados. Nós não podemos nos furtar o fato de que existem garantias individuais e coletivas que não podem ser suprimidas assim de forma automática. Eu anotei 4 pontos muito importantes, porque eu achei que seriam os que mais interessariam a população e até para quem também não é da área, mas quer compreender um pouco o que é que essa reforma da Previdência faz. Essa reforma da Previdência, dentre os pontos mais polêmicos, ela faz 4 coisas que fez com que o povo surtasse, os servidores públicos em especial. O primeiro é que vai haver o fim da aposentadoria por tempo de contribuição.
teremos um aumento de alíquota das contribuições, um aumento de alíquota. Nós teremos também um aumento na idade mínima para você se aposentar. Essa idade vai aumentar para as mulheres para 61 anos e para os homens para 64 anos. E também vai haver mais dificuldade, né, no acesso dos familiares às pensões. Ou seja, você vai criar uma sistemática mais burocrática para que familiares tenham direito a determinadas pensões. O que, querendo ou não, por vias transversas, é uma supressão de garantias. Esses são um dos pontos mais polêmicos, existem outros, mas o que você consegue olhar em termos de retrato é que essa reforma, ela precisa ser questionada. Na verdade, nós, enquanto população, precisamos questionar qual é a repercussão orçamentária disso. Recentemente, agora, em janeiro, houve, inclusive, uma suspensão da votação dessa reforma, e sendo que isso foi uma decisão judicial que promoveu essa suspensão, mas ela já caiu, porque não havia nenhuma manifestação sobre o impacto orçamentário disso, porque é o que eu sempre converso com vocês, gente. Não adianta você debater ou defender uma coisa se o impacto orçamentário disso não é publicado, se de fato isso não causa de fato uma economia nos gastos públicos, porque não adianta você fazer uma reforma severa como essa, ainda que seja menos severa que a reforma federal, se no impacto orçamentário você vê uma mudança muito pequena. Olha o tamanho do alvoroço que está causando no estado da Bahia. E, finalizando esse assunto, que eu acho que foi o que causou até mais alvoroço do que a própria reforma da Previdência, foi o BO envolvendo o sujeito que levantou uma arma no meio da votação para o deputado Alan Sanches. Vocês também devem estar sabendo e já devem ter recebido o vídeo disso. O que foi mais ou menos o que aconteceu? Durante a votação, que já estava tensa por conta do mérito dela, nós sabemos quais, houve um embate muito grande entre manifestantes, majoritariamente policiais civis, contra a polícia de choque que estava fazendo a proteção dos parlamentares durante a votação. E dentre esses policiais civis, não sabemos quem era esse sujeito, se era um policial civil ou se não era de fato. Esse é um elemento aleatório, decide sacar uma arma e apontar para o deputado Alan Sanches e um outro deputado do Democratas. E se você para assistir no vídeo, ele não chega a apontar a arma para o cara, mas ele faz uma menção de que vai levantar a arma, e eu sei que criou-se a confusão. Me pergunto muito, como cidadã e como pensante dessa situação, o que é que teria acontecido se nós tivéssemos até normas mais frouxas para porte de armas no Brasil. A votação ou a eleição do presidente Messias trouxe muito essa discussão. E essa treta toda também traz essa pauta. Imagine se tivéssemos mais pessoas com armas nesse lugar, ou se de fato ele tivesse atirado e apontado. Eu não sei. Eu sei que fica aqui a reflexão para vocês sobre esse abrandamento das normas tanto para porte de arma, quanto ao processo de votação para a supressão de garantias na reforma da Previdência dos servidores do Estado da Bahia. Eu não tenho uma opinião formada também sobre isso. Acho que é muito perigoso você utilizar a Constituição de uma forma relativa ou relativizar garantias constitucionais, mas nós também precisamos rever qual é o papel do servidor público no Estado da Bahia e no Brasil como um todo. E é isso, um cheiro para vocês. Beijo!